acho que é só nossa Bíblia, em Gálatas, capítulo 4. A gente parou no verso 14, no qual Paulo fala sobre a doença que ele contraiu e que ele estava testemunhando de que essa doença não foi um escândalo para a igreja, mas que os Gálatas trataram, pelo contrário, ele com muita misericórdia e demonstraram o desejo de que ele ficasse bem, a ponto de, né, entregar os olhos sadios deles pelos de Paulo. Mas, gente querida, Aninha, se você quiser iniciar a gravação, eu vou fazer uma oração e a gente continua. Vou só fazer a leitura antes da gente orar. Vamos fazer a leitura do verso 13 em diante. Gálatas 4, verso 13. Aí diz assim: Bom dia, Vanessa, tudo bem? A gente está Bom dia, começando gente. agora a leitura de Gálatas 4, verso 13. Eu vou fazer a leitura do 13 ao 20, que são os versos que eu pretendo expor hoje, e a gente faz uma oração e inicia. Então, Gálatas 4, verso 13 ao 20. Aí diz assim: E vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Ou seja, ele foi obrigado a parar naquela região, né, de acordo com a soberania de Deus, a vontade de Deus, ele acabou contraindo essa enfermidade, e no local onde ele ficou, ele evangelizou. Foi assim que essa igreja surgiu. Importante a gente saber disso. Verso 14. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. E aí ele faz essa pergunta: o que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Será que, por dizer a verdade, me tornei inimigo de vocês? Verso 17. Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. É bom, é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou com vocês, meus filhos, por quem, de novo, estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. E verso final: bem que eu gostaria de estar agora aí com vocês e falar em outro tom de voz, porque estou perplexo com vocês. Pai Santo, nós bendizemos o teu nome, Senhor, te damos graças e agradecemos por mais uma oportunidade de nos reunirmos e estudarmos a sua palavra. Nós somos gratos porque é evidente que em todos os últimos domingos o Senhor tem estado conosco, tem nos abençoado e nos edificado, Senhor. Nós pedimos que o Senhor conceda que o nosso coração nessa manhã seja aberto, nosso entendimento iluminado, e a gente possa ver a excelência da sua palavra, Senhor. E assim nos encantarmos mais ainda por ela, entendermos a sua importância para as nossas vidas, Senhor, e vivermos de maneira digna do teu chamado, do teu evangelho. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Emerson, você pode fechar 4 negócios desse para lá? Para que o elevador não fique distraindo a gente? Eu esqueci de puxar isso. Pode levar uns 4 e deixar um ao lado do outro. Obrigado, Emerson. Então, gente, minha esposa não veio hoje, aí eu tô esquecendo de fazer o básico aqui. Não precisa não. Obrigado, Emerson. Aí é isso. Só para ocultar o elevador. Então, gente, verso 13. E vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação,
vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Aqui eu mencionei algumas coisas para vocês semana passada, né? Uma delas foi que o apóstolo Paulo foi levado pela soberania de Deus a parar nessa região durante um trajeto de viagem por causa dessa enfermidade, o que levou ele a pregar o evangelho e aquela igreja a ser formada. Eu também mencionei para vocês que o amor dos Gálatas, nesse primeiro contato com o apóstolo Paulo, foi muito grande. Eles realmente ficaram encantados com a forma em que Deus o estava usando na vida deles, e eles trataram ele como se ele fosse o próprio Senhor Jesus, de tanto respeito, estima e amor. E isso é muito revelador, porque a gente pode observar no nosso país um exagero quanto à posição de muitos pastores nesse cargo de liderança religiosa. Muitos, eles não têm nenhuma modéstia, né? Se autotitulam profetas, apóstolos e se alimentam muito de bajulação, sabe, do respeito. Eles muitas vezes constrangem pessoas com sua consciência, sabe, com a pregação, fazendo com que a igreja tenha práticas profundamente duvidosas e os pastores sejam enxergados como verdadeiros profetas, né, que não podem errar, infalíveis. Isso tudo é um exagero da posição de líder religioso. Contudo, a gente não pode esquecer que quanto mais sensibilidade uma igreja tiver para reconhecer um verdadeiro pastor, uma verdadeira pessoa de Deus, mais estima essa igreja terá por esse líder. E se esse líder for realmente, de fato, um verdadeiro homem de Deus, ele nunca vai permitir que ele mesmo seja bajulado, sabe, adorado e respeitado além da medida. Ele sempre vai fazer com que Jesus sobressaia. Ele vai sempre se preocupar com aquilo que João Batista disse, em João capítulo 3, verso 31. O apóstolo João registrou numa pregação de João aos seus discípulos, João Batista. Ele disse o seguinte: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, o verdadeiro pastor, por mais que ele seja admirado, respeitado, ele nunca vai se alimentar disso, sabe? Então é bom a gente saber que a estima, ela é correta, ela deve existir, mas o pastor tem que tomar cuidado na forma que ele lida com ela. E aqui o apóstolo Paulo faz essa pergunta: o que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Então aqui ele está mostrando para nós, leitores, como a relação dos Gálatas com ele mudou no trajeto, no período de um ano, aproximadamente. Eles simplesmente foram de um extremo ao outro, da admiração, do respeito, do amor, para praticamente um desprezo pelo apóstolo Paulo. E tudo isso por causa da influência desses mestres judeus que haviam se filtrado nessa igreja. Então isso é para a gente ver que um grupo de pessoas, por menor que seja, pode fazer com que uma igreja se volte contra uma pessoa séria, sabe, uma pessoa que teme a Deus, que dirá membros, que dirá meros membros que congregam na igreja, porque se isso pôde ser feito com alguém como o apóstolo Paulo, que dirá hoje em dia? Então, pessoas se infiltrarem, dividirem igrejas, jogarem pessoas contra as outras, é algo que acontece com muita frequência. Aconteceu no primeiro século e vai continuar acontecendo. E o Brasil está cheio de exemplos disso. Inclusive, foi basicamente o que eu testemunhei na nossa antiga igreja no Rio, a igreja que meu pai fundou. Foi exatamente isso. Pessoas, um grupo não muito grande de pessoas jogou uma parcela grande da igreja contra o pastor Antônio. E ele não quis comprar essa briga, ele não quis, sabe, disciplinar severamente essas pessoas, e ele acabou abandonando o ministério daquela igreja, né, não como pastor, mas daquela igreja, por entender que não valeria a pena comprar aquela briga e, e acabar destruindo famílias. Porque se ele fosse expor o que ele sabia sobre algumas pessoas, isso poderia dividir a família delas. Então,
a fama que o pastor Antônio tem nessa antiga igreja é de que ele abandonou o ministério de vez, que ele abandonou o pastorado, e por ele não ter insistido nessa luta, a versão dele praticamente quase ninguém sabe. Então a ideia que se tem do pastor Antônio nessa antiga igreja é que ele se desvirtuou pela política, por ideologia de esquerda, etc. Quando foi nada disso. Ele simplesmente não quis comprar briga para não destruir famílias inteiras daquela igreja. Mas essa é uma outra história, só estou dando um exemplo, porque é o exemplo mais próximo que eu tenho de mim no momento para poder exemplificar isso. Mas ao longo da história da igreja, isso que aconteceu com o apóstolo Paulo se repetiu em quase todas as gerações que a gente possa mencionar, sabe? Então é muito comum esse tipo de divisão acontecer, e não somente durante e após o tempo dos apóstolos, mas no Antigo Testamento todo a gente pode observar falsos mestres, falsos sacerdotes, etc., jogando o povo contra os profetas. Isso começou durante o deserto, no período da travessia até o Jordão, em que muitos falsos convertidos jogaram o povo contra Moisés. E isso continuou durante todas as gerações futuras. Então, é uma atividade realmente diabólica. O diabo, ele tem como objetivo repetir esse tipo de tarefa e de objetivo, porque ele sabe que funciona. Ele sabe que nós somos, por natureza, inclinados à contenda e facilmente insuflados a nos voltarmos uns contra os outros. Então, dava para falar muito sobre isso, mas para a gente poder avançar, no verso 16 ele diz assim: será que por dizer a verdade me tornei inimigo de vocês? Então aqui o apóstolo está dizendo que a inimizade dos Gálatas contra ele era baseada em mentiras, porque ele havia exposto a verdade. E o que ele poderia garantir aos Gálatas é de que ele foi sincero em todas as ocasiões, em todas as circunstâncias com ele. Ele agiu com temor a Deus e por amor sincero a Deus e a essa igreja. E o que ele está fazendo aqui é claramente um contraste com a mentira e o engano desses outros judeus que estavam jogando a igreja da Galácia contra o apóstolo Paulo. Olha o que ele vai falar mais à frente, no verso 17. Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. O que ele está dizendo aqui é que a preocupação desses judeus não é verdadeira. Eles demonstram zelo para com Deus, eles demonstram amor sincero para com Deus e para com essa igreja, e o apóstolo Paulo está afirmando a essa igreja de que eles estão sendo falsos. Por que eles estão sendo falsos? O pressuposto é básico. Eles estão sendo falsos porque eles estão, eles têm como fundamento o pressuposto de que Jesus não é absolutamente suficiente para a nossa salvação. Não tem como alguém lidar com outra pessoa de maneira sincera se esse é o pressuposto. Não tem. Porque a motivação desses judeus para com essa igreja não era de atraí-los para Jesus, era de atraí-los para uma observiência aos preceitos do Antigo Testamento, uma obediência a eles. E Paulo está dizendo, portanto, né, o amor deles não é sincero. E eles não estão atraindo vocês para perto de Jesus, mas para longe dele. Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. E aqui entra um ponto importante também. O apóstolo diz que eles demonstraram muito zelo em afastar os Gálatas dele mesmo e também do verdadeiro evangelho. Ou seja, o zelo, ele pode ser usado para o bem e para o mal. O zelo, ele é uma característica imprescindível na vida com Deus e na igreja. Contudo, ele também é uma característica notória daqueles que não conhecem a Deus, que pensam conhecê-lo. E esses últimos anos no nosso país é evidente como esse zelo ele apareceu de maneira assustadora, porque as pessoas se dividiram, né, por causa de políticos. Elas dividiram famílias, amigos, casamentos.
sabe? Romperam amizades de dezenas de anos. E isso tudo por zelo, gente. Então vocês podem observar que o zelo desmedido, ele pode ser profundamente nocivo para a igreja. Emerson, pode falar. Não, é interessante o que você está dizendo pelo seguinte, há relatos de que dois principais, né, heréticos da igreja, reconhecido que foi Ário e Pelágio, há relatos de que eles eram pessoas extremamente amorosas, receptivas, né, com discursos bem consoladores e tal, que, contudo, né, tinham uma ideia totalmente equivocada. E isso fez atrair tantas pessoas, como, por exemplo, Ário, praticamente dividiu a igreja de forma que precisou de um concílio para definir quem era Jesus Cristo. Então, muitas das vezes, essa atração pelo zelo, pessoa, um falso profeta, zeloso, às vezes a gente tem que prestar atenção. Não somente, ele é amoroso, ele é educado, ele fala bem e tal, mas o que também ele está dizendo? Então, é Sim. algo muito interessante isso aí, né? Sim. O Emerson lembrou aqui, pessoal, a respeito de dois mestres dos primeiros séculos, após a morte dos apóstolos, que desviaram a igreja e ensinaram algumas heresias. Um é chamado de Ário, o outro de Pelágio. E a gente pode entrar nesse assunto com mais calma, talvez durante a semana, mas o que Emerson está dizendo é que eles agiram por zelo. Eles ensinaram algo equivocado, mas devido a um zelo para com Deus. Isso me lembra também aquilo que Jesus disse para os discípulos, um pouco antes de morrer. Ele falou: olha, eles vão perseguir vocês, fazendo uma referência aos falsos profetas e discípulos. Eles vão perseguir vocês, vão lançar vocês nos tribunais, vão testemunhar falsamente contra vocês, e vai chegar um dia em que aqueles que matarem vocês vão dizer que estão fazendo favor a Deus, estão fazendo isso em nome de Deus. Zelo. Jesus disse para os discípulos que eles haveriam de ser mortos por um zelo falso. Isso é realmente impressionante, é assustador. O zelo, então, é realmente uma das características mais belas e também mais complicadas do meio religioso. Pedro, só um adendo. Eu acho que Sem o dúvida. zelo ele só faz sentido quando a gente se relaciona com Cristo. A gente primeiro tem que amar Cristo, porque esses exemplos mostram que quem quer dominar o outro usa o zelo como uma aparência, que é aquilo da aparência, de eu sou fiel, eu sou, né? Acaba indo até para as obras, né? Aí você foca nisso. Você só vai ter zelo pelo que Deus pede se você se relaciona com Ele. Acho que é essa a questão, que o zelo não está errado, mas ele tem que vir depois de você já amar Cristo, e não antes, né? Sim. E um outro ponto também que a gente deve sempre lembrar a respeito do zelo é a forma em que ele é praticado, né? A forma diz muito sobre o que a gente está defendendo, né? Esse eu acredito, né, na minha percepção do que a gente passou nos últimos anos no Brasil, esse foi o principal erro, porque a gente pôde observar muita gente defendendo valores cristãos, muita gente, né? 1/5 da população brasileira é composta de evangélicos, isso é muita gente. 1 em cada 5 pessoas que a gente cruza, segundo essa estimativa, é cristã. Contudo, muitos defenderam os valores cristãos de maneira muito séria, desrespeitosa, intolerante, de certa forma, em alguns até mesmo odiosa, né? E nesse sentido, esse é um zelo que a verdadeira igreja tem que se afastar. Ela não pode fazer parte. Ela tem que ser zelosa, sem sombra de dúvida. Mas a forma que esse zelo deve ser praticado, ele tem que ser de modo a revelar aos não cristãos de que nós somos um povo diferente, de que a gente não age como os demais. Se nós demonstramos com as nossas vidas somente intolerância e contenda, que diferença a gente tem de qualquer outro povo, sabe? Que se envolveu em guerras, que lutou até a morte, que explorou, torturou pessoas. A gente não tem nenhuma diferença, né? Então, nós deveríamos exercer esse zelo como pacificadores.
com pessoas que buscam o bem e que desejam revelar a excelência do evangelho através das suas vidas. E o apóstolo Paulo complementa dizendo o seguinte, no verso 17 ainda: o que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. O que ele está dizendo aqui, basicamente, é que é pessoal. Eles tinham ódio pessoal pelo apóstolo Paulo. Aí vocês podem me perguntar, Pedro, por que eles tinham esse ódio pessoal por ele? A resposta é uma e uma somente, por causa da forma que Deus usava. Deus usava muito esse homem. Não somente ele, os demais apóstolos também. O que eu estou querendo dizer é que todos os apóstolos foram perseguidos por motivos pessoais. Os judeus, eles tinham muita inveja da forma em que a pregação deles alcançava pessoas, dos dons, dos milagres, dos sinais que Deus fazia através deles, e eles morriam de inveja. Então, para vocês terem uma ideia, na primeira viagem missionária de Paulo, segundo o Novo Testamento, ele fez 3. A gente tem acesso à primeira com bastante detalhe, a segunda mais ou menos, e a terceira muito pouco. A primeira viagem missionária, ele foi comissionado da cidade de Antioquia, na Síria, que na época era um centro que comissionava missionários com muita facilidade. O apóstolo Paulo foi enviado de Antioquia, pela igreja de Antioquia com Barnabé, e eles percorreram 4 cidades. Eles foram, começando em Antioquia, foram para Icônio, depois foram para Listra e depois para Derbe. Todas essas cidades se encontram onde hoje está a Turquia, chamada de Ásia Menor no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele foi perseguido por judeus de Icônio até a cidade de Derbe. Esses homens foram atrás do apóstolo Paulo a pé por cerca de 200 quilômetros. A pé. De tanto ódio que eles tinham do apóstolo Paulo, pensando que ele era um verdadeiro herege e que estava destruindo a igreja. Qual o problema de enxergar o apóstolo dessa forma naquele tempo? Os sinais não deveriam permitir. Deus concedeu que esses homens operassem milagres poderosos para que isso fosse um selo sobre o ministério deles. É por isso que a gente não vê isso repetindo hoje. Ninguém faz o que os apóstolos fizeram, porque naquele século era importante que esse selo estivesse sobre eles, para que eles fossem enxergados como verdadeiros mensageiros de Deus, a igreja fosse fundamentada. Foi o que aconteceu. Depois daquele século, isso simplesmente desapareceu. Os milagres ainda acontecem, mas ninguém faz o que Pedro, Tiago e João fizeram. Ninguém. A gente não tem relato disso nos últimos 1900 anos. Então, eles morriam de inveja dos apóstolos. E eu já disse para vocês uma vez, pregando sobre inveja, a inveja você pode observar ela em todas as gerações que a Bíblia descreve. Todos sofreram com a inveja, todos os servos de Deus, começando por Abraão, Isaac, Jacó, sabe? Ismael tinha inveja de Isaac, Esaú tinha inveja de Jacó, o povo tinha inveja de Moisés, José, os irmãos tinham inveja de José. Irmãos, é inveja em toda parte, porque simplesmente tem algo que incomoda a pessoa que não conhece a Deus quando Deus manifesta claramente a aprovação sobre a vida de alguém. É impressionante. Parece que Deus usa a pessoa, e é evidente que Deus a usa. E quando alguns que não conhecem a Deus veem Deus usando essa pessoa, eles morrem de inveja. E outros, inclusive, matam de inveja. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo, o que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. Verso 18. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou com vocês. Então aqui ele está dizendo, vocês devem nutrir esse zelo pelo que é bom, especialmente quando eu estou ausente de vocês. Né? Quando ele estava perto, era uma coisa, né? E ele podia observar, acompanhar, instruir. Ele estava dia a dia com eles. Mas depois que ele se afastou, eles deixaram esse zelo de lado pelo que é bom. O apóstolo Paulo está dizendo, vocês devem sempre zelar pelo que é bom, especialmente quando eu não estou com vocês. Aí ele continua, meus filhos. De repente, é como se ele mudasse o tom no meio da frase. É interessante, né? Ele diz, meus filhos, por quem, de novo, estou sofrendo as dores de parto.
até que Cristo seja formado em vocês. Ele faz esse uso pessoal, essa metáfora de mãe, dando a entender que ele gerou essa igreja. O que ele fez? Deus usou ele para que essa igreja fosse formada. Então, de certa forma, ele era o pai ou mãe espiritual dessa igreja, porque eles se converteram através da vida dele. E por ele entender que Deus o usou para isso, ele tinha o senso de responsabilidade sobre esse povo. Ele os amava como um pai e uma mãe ama seus filhos. A ansiedade, o que ele ansiava era para ver Jesus sendo formado nesse povo. Ele entendia que após a conversão, a pessoa se encontra inserida num processo de santificação. E nem todos caminham na mesma velocidade em direção ao alvo. Às vezes leva tempo, às vezes a gente comete tropeços, erra, falha em refletir a imagem de Jesus. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo: eu estou sofrendo as dores para que essa obra continue avançando na vida de vocês. Porque o meu desejo é ver vocês cada vez mais semelhantes a Jesus. Isso é algo belíssimo, porque fazendo uma comparação com o nosso tempo, gente, ele não desejava que esse povo enriquecesse, sabe, fosse curado de alguma coisa, visse algum milagre extraordinário. O que ele queria é que Jesus fosse manifestado na vida deles, em primeiro lugar. E isso é muito raro de ser visto. É muito raro você ver essa preocupação. É muito fácil você observar uma preocupação totalmente material. E líderes trabalhando na consciência da congregação em cima dessas coisas que mexem tanto com o imaginário: riqueza, viagens, promoção no trabalho, milagres, dívidas que vão ser sanadas. A preocupação, sabe, ela foi retirada do seu eixo. O pêndulo foi para outro canto. Aqui, o apóstolo Paulo demonstra que o seu principal desejo para com essa igreja era de que cada vez mais ela refletisse o caráter do Senhor Jesus. Principal desejo dele. Estou sofrendo as dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. E aqui a gente pode acrescentar também mais alguns pontos. Por ele demonstrar esse desejo, ele também está indicando com isso de que a principal obra do Espírito Santo é justamente essa. Não é aumentar o nosso patrimônio, multiplicá-lo, não é fazer o que a gente conhece a Europa, visite a Suécia, a Inglaterra. Não, o Espírito Santo quer que Jesus seja formado em nós. E a gente pode dificultar esse trabalho. A gente pode tornar o trabalho mais difícil. Essa é uma responsabilidade nossa. E esse mundo milita contra isso, porque o que o mundo quer é nos atrair justamente para o oposto disso, para não nos importarmos com isso. E aqui eu faço até uma digressão e digo para vocês que essa própria metodologia coach, entre aspas, terapêutica, de ensinar as pessoas nas redes sociais, ela inclina as pessoas para uma certa independência, que eu diria que é contrário a isso que o Espírito Santo quer fazer em nossas vidas. Porque afastar pessoas de gente tóxica, sabe, ignorar os outros, fingir que eles não existem, tomar conta da própria vida, seguir adiante, avançar, progredir, enriquecer, isso tudo, espírito cristão não está nisso. Isso deveria ser absolutamente secundário, é buscar o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Essa metodologia que se infiltrou em algum sentido nas igrejas, ela aponta para um espírito anticristão, sabe? Na minha percepção. Porque ela aponta para uma independência que eu acredito que priva você de exercer o espírito cristão no meio da sociedade. Na verdade, essa metodologia inclina você a ignorar a sociedade, tomar as rédeas com as próprias mãos e seguir adiante. E eles dizem que a felicidade está nisso. O evangelho diz o oposto. A felicidade é você não se preocupar com as circunstâncias. Em tudo dá graças. Manifestar a beleza do evangelho diante de toda e qualquer pessoa. Servir. Servir, Ludmilla usou a expressão perfeita. Servir. Como é que você vai servir se o que é ensinado hoje nas redes sociais para você ignorar? Eu não estou dizendo que você deva cair como uma presa
nas mãos de gente que não vale nada. Você deve ter cuidado com isso. O que eu estou dizendo é que o princípio fundamental desse ensino, ele impede que você exerça o espírito cristão. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou com vocês, meus filhos, por quem, de novo, estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. E aqui também eu diria que há uma pitada belíssima de esperança nessa declaração, porque o apóstolo Paulo está dizendo, em outras palavras, de que é desejo de Deus formar Jesus em nós. Deus não vai cansar até que o seu objetivo seja realizado. E através do seu poder, ele vai realizá-lo. A gente pode até dificultar o trabalho, mas ele é nosso pai. Se ele houver de nos disciplinar, ele vai disciplinar. O que ele vai fazer é que ele vai completar essa obra. E isso é maravilhoso, porque em muitos sentidos é muito reconfortante você pensar que você muitas vezes é um filho teimoso. E que apesar de você ser teimoso, o seu pai ignora a sua teimosia e vai continuar instruindo, amando você. Isso é fantástico. Ele vai realizar essa obra e Cristo vai ser formado em nós. E o verso final, alguém gostaria de mencionar alguma coisa até aqui? Pessoal aí de casa? Não? O verso final diz o seguinte: bem que eu gostaria de estar agora aí com vocês e falar em outro tom de voz, porque estou perplexo com vocês. Então aqui ele manifesta a essência do amor dele para com essa igreja. Ele queria estar próximo deles, só que ele se encontrava privado disso, porque ele vivia viajando, pregando, muitas vezes preso. Então, em 2 Coríntios, tem um verso, se eu não me engano, é capítulo 10, que o apóstolo Paulo diz que sobre ele pesava diariamente a preocupação com todas as igrejas que ele havia formado. É o que ele está demonstrando aqui. É preocupação. E sempre que ele passava por regiões e plantava igrejas, ele depois voltava para ver como as igrejas estavam. Então, na primeira viagem missionária, saiu de Antioquia, passou por Icônio, Listra, Derbe, ele voltou por todos esses lugares. E ele repetia esse processo, porque ele amava a igreja. Então, aqui a gente pode observar que o desejo dele era de acrescentar o tom ao que ele estava escrevendo. O que é compreensível, porque ele não pôde transparecer totalmente o afeto pelas palavras, porque as palavras elas não conseguem carregar o tom. E uma frase ela pode ser repetida com tons diferentes. Ultimamente, eu tenho mandado muito mais áudio para as pessoas do que escrito. Um dos motivos é esse. O outro motivo é uma tendinite, que eu tô no meu dedão que tá me incomodando, então eu tô digitando menos. Mas um dos motivos principais é esse. Eu percebo que pessoas interpretam mal as frases, as sentenças, o que você fala, que você digita ou escreve. E algo que o tom de voz impede que aconteça, ou pelo menos deveria, né? Com o tom certo, você impede que problemas ocorram. Então, eu tenho mandado mais áudios por isso. Eu sei que as pessoas não gostam, mas, infelizmente, é mais importante para mim passar o tom do que elas gostam ou não. É mais importante para mim evitar problemas do que evitar de fazer algo que a pessoa não goste, que é mandar um áudio. Não, eu vou continuar mandando áudio. Então, aqui ele está dizendo que o desejo dele era estar ali, presente diante deles, e falar tudo que ele estava falando com um tom que haveria de fazê-los entender. Entender o quê? Entender o amor que ele tinha por essa igreja. Era amor verdadeiro. Era amor real. Ele arriscava a vida pelas igrejas. Essa primeira jornada missionária que eu mencionei para vocês, Paulo foi apedrejado na cidade de Listra. Foi apedrejado. E depois de apedrejado, os judeus acharam que ele tinha morrido e jogaram ele nas margens da cidade. Mas ele não tinha morrido. Aí depois ele se levantou todo machucado e voltou para a cidade. E continuou pregando para a igreja que ele já estava formando. Gente, isso é amor. É alguém que arrisca a vida pela igreja. E todos os apóstolos fizeram o mesmo. Eles selaram a própria vida com sangue pelas igrejas.
Então, enfim, dava para falar muito sobre isso, porque é um compromisso que é raro de se ver, sabe? É um compromisso raríssimo de se ver. Eu acho que os líderes hoje eles estão tão confortáveis nas posições, né, que eles se encontram, que é difícil saber se o amor que eles têm pela congregação é sincero ou não. Eles não arriscam nada, só enriquecem, viajam e justificam tudo isso. Eu estava vendo um documentário da moça lá, da Petra Costa, um trecho em que o Silas Malafaia se encontra no jato dele. E ele fala assim para ela: olha, a mídia diz que esse jato aqui custou 8 milhões de dólares. 8 milhões de dólares. Isso aqui custou para mim 1 milhão e 100 dólares. É como se isso fosse muito menos, né? Mas o ponto que eu quero enfatizar é justificativa. Ele justifica ter um jato com recursos, ofertas dadas por pessoas pobres de sua igreja. Oi? Já está escrito a Favor de serviço Deus. Acho que a favor de Deus, o nome do jato. Deus, ou a serviço. É. Então, assim, os apóstolos, eles jamais relativizariam algo como isso. Pelo contrário, eles viveram com moderação, muitos na pobreza e arriscando a própria vida. Hoje é zero risco e luxo. Complicado. Pedro, os reformadores também, né? A gente estuda e vê, né? Os reformadores, tanto Lutero, Calvino, como as mulheres agora que a gente está estudando, a gente também vê quanto que eles tiveram que deixar para trás e abdicar, né? Para defender o evangelho mesmo. E viveram com muita moderação também. A moderação é algo que não está em alta hoje, mas se algum de vocês tem um pouco de contato com os séculos passados, e a maior parte dos cristãos, especialmente pós-reforma, na Idade Média também, inclusive, a moderação era tida em alta estima. E o luxo, olha, era absolutamente inaceitável. Hoje, isso foi completamente relativizado, especialmente pela influência das redes sociais. Tanta gente crente que vive no meio do luxo, né? E o que fazer quanto a isso, né? A gente deve virar monge, ir para um monastério, se isolar do mundo? Eu diria que não. Mas eu acredito que a Bíblia, ela, para cada verso que fale sobre um cristão vivendo em abundância, você tem outros 100 que falam sobre cristãos contentes, independente do que possuem, pouco ou muito. E quem mais teve na Bíblia, que foi Salomão, foi quem mais falou sobre moderação e contentamento. E foi quem mais falou contra a riqueza. É até interessante que muitos justificam a riqueza usando Salomão. Contudo, não faz sentido, porque ele foi justamente quem ensinou mais contra a riqueza. Ele foi quem mais falou sobre o vazio da riqueza, sobre a sua vaidade, a sua futilidade. Então ele não pode ser usado para justificar a riqueza, né? E é claro que Deus pode abençoar alguém com riqueza. A grande questão é como a pessoa se relaciona com o que possui, né? Aquilo é senhor dela, sabe? Ou é servo? Ela redireciona, ela redireciona esses bens que ela possui para ajudar pessoas. Ela está viajando por aí e postando foto na internet. Então, hoje as redes sociais, a gente tem que ter muito cuidado, porque se continuar assim, a geração seguinte não vai ter nem abertura para essa pauta. Vai estar tão consolidado a ideia da riqueza vinculada à vida cristã na próxima geração, que a gente não vai ter abertura para falar sobre moderação. É o que eu tenho visto acontecendo, é uma consolidação. A formação da mente de pessoas que, por sua vez, se tornam mestres, que ensinam os filhos, que ensinam os mais jovens, e subitamente, numa geração, você tem todo mundo tendo um pressuposto estabelecido, que é absolutamente equivocado. Então, enfim, eu não estou falando contra, né, você se preocupar em zelar, né, pelo seu patrimônio, pelos seus bens, especialmente por finanças, mas o que eu estou dizendo é que é uma linha muito tênue dessa preocupação sincera com o desejo por enriquecer. É muito tênue, muito tênue. Irmãos, eu acho até que eu passei um pouco do horário, 10h10 tá bom. Alguém gostaria de falar? Porque por aqui
eu acho que eu terminei tudo que eu queria abordar com vocês hoje. Alguém gostaria de mencionar alguma coisa? Uma dúvida? Esse tema da riqueza, Pedro, é até antigo, né? A própria Igreja Católica foi ficando assim rica, consolidou. Aí tem até o exemplo Ah, de meu São Deus. Francisco, né? Que ele fregou muito essa questão da pobreza, claro, dentro Sim, ali, né, do entendimento dele de fazer uma ordem e tal, porque, né, uma idade média muito ainda. Mas essa questão da riqueza também está permeando sempre a igreja, né? sim, sim. A O gente período da vê. Idade Média, muita gente foi para o outro extremo, né? De viver recluso, abandonar todo e qualquer bem. Eu acredito que com o tempo isso foi recebendo um pouco mais de moderação e depois foi para o outro extremo da riqueza, né? Mas realmente a Igreja Católica ela viveu em meio a muito luxo, né? E alguns ainda vivem, né? E alguns foi o que eu percebi quando eu fui lá no Vaticano. Eu percebi isso. Eu saí meio apreensivo, inclusive. Até pelo preço que as coisas eram vendidas nos museus do Vaticano. Eu achei muito caro, coisas ridículas. Era muito caro, e todo mundo comprando e tal, muita gente pobre, e tudo para sustentar, né, aquele luxo do Vaticano. Então, para mim, aquilo foi bem difícil de ver, de testemunhar. Acho que hoje a questão própria, muito em voga, é a questão do hedonismo, né? Busca pela felicidade. E quando se fala isso, porque estou dizendo que eu ouço muito essa questão, quando você vai falar sobre as riquezas, sobre essas coisas, né? Viagem e tal, ter aquilo que traz felicidade, vem a seguinte frase: mas Deus não quer que eu seja feliz, que eu tenha alegria. Por quê? Porque o que alia automaticamente com a felicidade é a questão realmente de ter algum bem material ou fazer algo que está em voga, que isso aqui é o seu auge. Isso daí que isso demonstra que você teve sucesso na sua realização. Então, assim, não é nem tanto se você falar diretamente com a questão da riqueza, você vai ouvir até muitos falando, realmente, para que isso e tal. Só que quando ali é com a felicidade, aí parece que aí você está mexendo no tendão de É a Aquiles. satisfação de um desejo. É a satisfação do desejo. É. E quando você Né? vai de encontro a isso, pronto. Aí que é o problema. Então, eu vejo que, às vezes, nem é tanto o excesso de dinheiro, não, mas eu tenho esse sonho. Eu quero realizar uma viagem pelo mundo. Eu quero conhecer tal lugar, eu quero ter tal coisa. E se você fala algo que parece que vai impedir isso, ou vai dificultar, vira inimigo mortal. Então, esse hedonismo, né? Essa busca pela felicidade parece que substituiu, ou melhor, é uma outra palavra para falar da mesma coisa. É. Riqueza, poder, domínio, controle. É idolatria, né? Porque a gente coloca esse desejo no lugar de Cristo, na verdade. Você fica focado nisso, né? Seja o que for. Esses dias viralizou um pastor de São Paulo, que me fugiu o nome, falando que odeia pobre. Não sei se vocês viram, né? Viralizou bem. Ele falou: eu odeio pobre. Aí ele vai e repete e tal. Ele começa a usar a base bíblica para dizer que Jesus também odiava e que ele nunca desejou que as pessoas fossem pobres. É um negócio assim, né? Então, são tempos em que são tempos em que o inimaginável está sendo ensinado. Inimaginável. Teve outra semana passada que disse que Deus contendeu com o Espírito Santo. Eu não sei se vocês viram também. Mas é muita coisa assim que. Mas isso aí prova como que as pessoas não leem a Bíblia e não estudam a Bíblia, né? Porque para um pastor falar uma coisa dessa, as pessoas baterem palma, a gente aqui, todo mundo se espantou porque a gente lê, né? Basicamente. Mas a pessoa que viraliza e acha que só... ela não conhece, não está É, estudando, e é por isso que eles não querem estimular as pessoas a estudarem. Para é. eles falarem qualquer coisa, né? E as pessoas baterem palma. Eu tô rindo de nervoso, porque num país desigual como o nosso, é gravíssimo você falar que Deus odeia pobre, né? Chega a ser uma crueldade, na verdade, né? Cheio de comunidade, cheio de família pobre, carente. A gente já sabe, né, que no céu as ruas são de ouro e cristal, mas nem por isso os anjos são soberbos, né? Nem por isso eles estão achando que que isso aí, o máximo lá a luz do Senhor brilhando, é Jesus sendo glorificado, né? Isso aí é o máximo. Não é, Isso se é as ruas são interessante de ouro e também. cristal, não faz diferença. De Cristo, né? Em geral, quando os anjos aparecem na Bíblia em forma humana, é sempre de maneira muito modesta também. Às vezes como jovens, pequenos jovens. Aquele que Maria viu,
quando no dia da ressurreição, Maria entrou no túmulo, ela viu um jovem em cima da pedra. Ela tinha visto um aspecto como de um relâmpago caindo, a Bíblia diz que era um anjo. Ele removeu a pedra e sentou em cima dela. Quando Maria olhou, era um jovem, sentado, vestido de branco, um anjo. Então, assim, até os anjos manifestam essa modéstia, né? Mas o ser humano não tem jeito, ele quer. Tem um livro mais velho, né, que é Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né, que ele fala, né, ele fala bem sobre isso, né, sobre essa relação econômica com a religião. É um livro secular, mas é um livro muito bom de ser lido, para ter Legal. esse entendimento. Legal. Gente querida, vamos finalizar então por aqui. Alguém mais gostaria de participar? Não? Então, vamos lá então. Pessoal, obrigado pela participação, tem bastante gente acompanhando hoje. Fica um abraço apertado aqui para vocês. E eu vou agora ali para a mesa com o pessoal tomar um cafezinho. E que Deus abençoe vocês assistindo o culto, a casa de vocês, a família de vocês. Foi aniversário da Carolzinha ontem, né, Solimar? Então aqui, meus parabéns para Carolzinha, que Deus abençoe. Um feliz aniversário. Espero que tenha aproveitado bem o dia com a família. Sim. Amém. E se eu não me engano, semana que vem é aniversário da Amém. Marilza. Semana que vem é aniversário da Marilza. A gente deve ter um bolinho aqui. Tô falando aqui porque ela não tá aqui, ela não vai ver, mas a gente deve ter um bolinho surpresa. Tá bom? Então, irmãos, é isso. Hã? É o quê? Não, ela não tá aqui, não. Tá não. Tá não.